E aí pessoal, vocês estão bem? Bom, vamos dar início a mais um vídeo do processo de modelagem do personagem Shanks o Ruivo. Agora vamos partir para a parte da cabeça. Existem várias formas de se modelar a cabeça, mas o ideal é que você faça de uma forma confortável e que te deixe mais à vontade. Neste caso, em parte, eu irei fazer duas bolinhas. Uma será mais ou menos a parte do crânio e a outra a base. De certo que aqui é apenas uma blocagem para que eu tenha onde modelar o rosto. Geralmente eu levo muito em consideração a aparência do personagem, as características. Por exemplo, distância dos olhos, nariz, mais ou menos onde está a linha das orelhas. Isso daí me facilita muito no processo de modelagem. Na minha blocagem eu já começo a fazer algumas medidas que geralmente me facilitam o decorrer do trabalho. Por exemplo, eu sempre gosto de ter ideia de mais ou menos onde vai ficar os olhos e a boca. Vamos preparar aqui mais ou menos onde está o maxilar dele e fazer uma projeção desta estrutura óssea. O ideal é já ter como base mais ou menos onde vai ficar cada ponto. Agora eu tenho a referência dos olhos. Na minha medida desta referência deu que os olhos dele está mais ou menos no centro do volume total. Logo, eu vou usar isso como referência do meu personagem. Isso serve para qualquer tipo de referência. Independente do personagem que possamos fazer, se tu tens uma referência e tu consegue medir, por exemplo, a altura dos olhos em relação ao queixo, a distância entre os olhos, isso daí tudo tu pode pegar a tua peça e aferir da mesma forma. Tu vai ter uma compreensão bem melhor do teu personagem. O ideal é sempre nesse processo de blocagem você já começar a dar algumas características do personagem. Por exemplo, você vai deixar mais ou menos o local onde vai ficar os olhos ou marcar, isso daí vai depender muito do teu processo de modelagem. Ou simplesmente não deixar a marcação dos olhos, deixar meio liso e depois pintar estes olhos. É uma das opções que se usa muito quando se está modelando personagens de anime ou mangá. Uma das partes muito importantes deste processo é o maxilar. Muito importante, porque tu vai poder ter um norte de mais ou menos onde está o meio ali do crânio. Você vai poder ter ideia de onde você vai colocar ou remover volumes. E agora vamos adicionar volume aos poucos. O ideal é você ter o máximo possível de referência, porque você vai ter uma ideia de onde vai estar cada volume no rosto do personagem. Como havia dito, o processo de modelagem é bem pessoal. Por exemplo, eu gosto sempre de ter uma base do nariz e em seguida, após seco, eu faço o lábio superior. Após seco, eu faço o lábio inferior. Depois eu faço o queixo e continuo dando volume. Mas essa questão depende muito da forma que tu modela, vai depender do teu personagem e de como você quer que a tua referência fique.
Eu gosto de marcar as minhas peças porque isso me dá uma noção bem melhor do que está acontecendo no meu processo de modelagem. Eu prefiro já vir marcando e entendendo mais ou menos onde vai ficar os volumes, onde há necessidade de adicionar ou remover volume, e essas marcações me fazem me situar melhor dentro da modelagem. O que ocorre geralmente quando se vai modelar fora deste processo mais humanizado, likeness, o bom é seguir as referências. Por exemplo, se você vai modelar um Goku, você vai seguir as referências do Goku. Por exemplo, um cabelo bem maior, um espaçamento entre os olhos diferente, a altura das orelhas é diferente. Então são essas características que vão definir o teu personagem. Então é bom seguir a risca. Notem que aos poucos eu vou adicionando volume e sempre deixando secar entre os intervalos de massa. Não se prenda apenas na parte que está modelando. Caso você esteja fazendo uma sobrancelha, preste atenção nos volumes do nariz, do queixo, dos lábios. Isso é bom porque te dá uma visão do que está acontecendo na peça, porque aos poucos nós vamos adicionando volume e a peça vai tomando outras características. E o ideal é que ela vá sendo modelada por completo e esses problemas ter que ser corrigidos um após o outro.
nosso personagem já ganhou bastante forma. E agora o ideal é começar a fazer as correções finas do personagem. São aquelas características que vão definir quem ele é. Por exemplo, a cicatriz, é o queixo mais quadrado, é a expressão na sobrancelha. São esses pequenos detalhes que vão definir a aparência do personagem. Já no caso dos olhos, para esse tipo de personagem que não tem uma pálpebra, não tem um globo ocular tão aparente, geralmente eu faço mais liso ou simplesmente eu marco o local dos olhos com um estilete de precisão ou com uma ferramenta pontiaguda. Mas depende muito do que você quer para o teu personagem. No caso deste rosto, eu quero algo mais próximo do anime. Então eu não vou optar por fazer essas características. Eu vou deixar mais liso e vou apenas marcar. Para as orelhas, vamos dividir por partes. Assim fica bem mais fácil fazer a modelagem, de certo que estamos fazendo algo mais simples. O ideal é finalizar essa cabeça para colocar na peça e depois voltar novamente modelando, porque com a cabeça no local vamos ter uma ideia melhor do personagem, da expressão, e lá vamos tentar finalizar e dar os últimos detalhes nessa cabeça. Notem que aos poucos a orelha começa a ganhar forma. Vamos fazer mais ou menos ali uma base, colocar depois a cabeça no local e por último finalizar os volumes totais desta orelha. Porque acredito que ainda vai encolher um pouco, né? Essa é uma característica do biscuit. Então vamos fazer primeiro uma base bem elaborada, após bem seca, vamos fazer a finalização de toda a cabeça no corpo. A nossa estrutura da cabeça já está bem avantajada. Agora é fixar no local, fazer todos os arremates, todo o acabamento fino e passar para as próximas etapas. Te aguardo. Qualquer dúvida deixe nos comentários e aos poucos aí vamos melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Tchau, tchau!